É bom estar novamente com você aqui no Evidência com Sheila Queiroz, todos os dias às 9 horas da manhã. Aqui no nosso canal tem vídeo novo para você. Mas olha, se você quer se manter informado, é só ir lá também no Evidência Notícias, que todo dia nós temos de hora em hora matéria sobre a atualidade. Tudo o que acontece é notícia e está no Evidência Notícia. Com a pandemia, a automedicação, que já era muito grande no Brasil, aumentou ainda mais. Quais as consequências que uma medicação pode trazer quando tomada além da conta? O proibido da Anvisa de vender ivermectina, cloroquina, somente com receita, foi uma medida acertada para combater a automedicação. E o prazo de validade estendido ajuda o paciente que ainda não sarou da doença a ter uma tranquilidade maior. Para nos dizer se isso é verdade ou não, nós vamos falar agora com a doutora Lorena Bahia. Doutora Lorena Bahia, que é farmacêutica e presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Doutora Lorena, é um prazer recebê-la aqui no Evidência com Sheila Queiroz. Oi, Sheila, o prazer é todo meu estar aqui no Evidência para a gente falar desse tema tão importante que é a automedicação. E a gente, como você bem destacou, tem percebido que esse período da pandemia fez com que as pessoas passassem a se automedicar de forma mais acentuada. A automedicação, ela é um hábito cultural, não só do brasileiro, mas em todo o mundo a gente percebe que as pessoas se automedicam. Mas no Brasil, essa prática chama atenção. Em torno de 80% da população brasileira, segundo os dados da pesquisa do ICTQ, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, aponta para a gente que 80% das pessoas confessam que ao menos uma vez por mês elas se automedicam. E isso tem nos preocupado bastante, porque a automedicação ela pode trazer os sintomas que o paciente espera. Então, trazer o benefício que o paciente espera quando ele usa o medicamento. Então, ele pode trazer a melhora dos sintomas. Mas a automedicação, ela também pode mascarar sinais e sintomas de uma doença, pode agravar o estado de saúde de um paciente, e pode, inclusive, levar esse paciente ao óbito ou a um quadro de intoxicação. Então, a automedicação, para ela ser benéfica para um paciente, ela precisa ser assistida por um profissional de saúde. Uhum. E aí você pode me perguntar, Sheila, então toda automedicação é ruim? Não. Nós, farmacêuticos, durante uma consulta na farmácia, nós podemos auxiliar o paciente nas questões relacionadas ao autocuidado e, inclusive, oferecer ferramentas para que esse paciente, caso ele necessite de algum tipo de medicamento para um transtorno menor de saúde, ele possa obter maiores e melhores resultados terapêuticos a partir do uso desse medicamento. Então, situações comuns em transtornos menores, como cólicas menstruais, sinais e sintomas, por exemplo, relacionados a dores abdominais. Então, o farmacêutico, nesses transtornos menores de saúde, ele pode orientar o paciente ao autocuidado e também à automedicação. O que a gente não deve, não pode fazer é usar aquele medicamento que foi bom para o meu amigo, foi bom para o meu vizinho, porque nem tudo que é bom para uma pessoa pode fazer bem para mim. Cada paciente tem que ser olhado de forma individualizada. O farmacêutico, quando ele atende um paciente na farmácia, ele vai olhar todas as comorbidades que esse paciente tem. Ele vai saber quais os medicamentos que esse paciente já faz uso em casa, para que os medicamentos que ele passe a utilizar
não sofram interações medicamentosas entre si. Porque um medicamento, quando você vai usar, você só quer que ele faça bem para você. Você quer ter uma melhora nos seus sinais e sintomas ou você quer ter a cura de uma doença. Ninguém usa um medicamento no sentido de trazer algum malefício para si próprio. A gente só usa pensando nos efeitos benéficos, mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, um medicamento que eu já faço uso, determinado medicamento que eu começo a tomar, ele pode fazer o quê? Pode potencializar o resultado desse medicamento que eu já uso, ou se não, pode anular o efeito também desse medicamento. E o farmacêutico, ele é um profissional de saúde que tem conhecimento, tem competência e habilidade para, durante a dispensação de medicamento, orientar o paciente para que ele tenha melhores resultados terapêuticos e melhor qualidade de vida a partir do uso dos seus medicamentos. E toda a farmácia, Sheila, a gente tem um farmacêutico sempre presente. Se a farmácia está aberta, a gente tem uma lei, que é a Lei 13.021, que garante a presença do farmacêutico nesse estabelecimento. E eu gosto muito assim de frisar que o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível da população. Ninguém precisa marcar horário, mais próximo, exatamente. A gente não precisa de marcar um horário para falar com o farmacêutico. Você chegou no balcão da farmácia, pode ter certeza que ali tem um profissional disposto a te orientar, a se responsabilizar também pelo seu tratamento e a esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao uso de medicamento. Doutora, então é muito importante ouvir um farmacêutico, até mesmo antes de comprar qualquer medicamento, não é isso? Exatamente, Sheila. Os medicamentos, vários medicamentos são isentos de prescrição médica, são aqueles medicamentos que não têm tarja, o que a gente chama de MIP. Esses medicamentos o paciente pode adquirir sem ter uma prescrição. Embora esses medicamentos eles sejam isentos de prescrição médica, eles não são isentos de risco na sua utilização. Então, assim, o farmacêutico está ali para te orientar, para que você possa ter melhores resultados a partir do uso desse medicamento. Então, vou dar um exemplo para você, assim, de medicamentos que tiveram uma crescente recentemente com a pandemia nas suas vendas. As vitaminas, por exemplo, vitamina D, vitamina C, que vem sendo utilizada em larga escala para melhora da imunidade, uma possível melhora do sistema imunológico. Essas vitaminas, elas são contraindicadas para um paciente que tenha, por exemplo, uma disfunção renal. Então, o excesso de vitamina C, o excesso de vitamina D pode levar a uma sobrecarga renal e trazer uma sequela para esse paciente. Mesmo então, sendo vitamina, porque todo mundo fala que vitamina pode tomar tranquilamente, não tem problema. Então, não é verdade isso. Não, não é verdade. Para você fazer uso de uma vitamina, de um suplemento, você deve, primeiramente, consultar com o seu médico ou o seu nutricionista. Pode também consultar com o farmacêutico na farmácia, porque como é um medicamento que é isento de prescrição médica, você pode se orientar com o farmacêutico. Então, por exemplo, a própria vitamina D, ela está disponível no mercado em diversas concentrações. Tem concentrações que dependem exclusivamente da prescrição médica. Já em outras concentrações, ela pode ser prescrita e indicada por um nutricionista e também por um farmacêutico. Então, é importante que antes de você adquirir qualquer medicamento, você consulte sim um farmacêutico. E até mesmo agora, né, voltando um pouco para a pandemia, para esse momento que a gente está passando de enfrentamento à Covid-19. Então, as pessoas, elas estão o quê? Atrás da cura da doença. Sim. Infelizmente, a gente não tem nenhum medicamento ainda que seja capaz de prevenir a Covid-19 ou de curar essa doença. O que a gente tem são medicamentos que estão sendo utilizados depois que o paciente recebe o diagnóstico, né, sob prescrição e supervisão médica, para minimizar sinais e sintomas da doença
e impedir o agravamento dessa doença. Então, são medicamentos que são utilizados para minimizar os danos da Covid-19. Como, por exemplo, a gente pode citar os corticoides no tratamento dos sintomas respiratórios, o antibiótico também, quando há algum sinal respiratório. Então, são medicamentos que não previnem a doença. E, na verdade, as pessoas estão atrás de algo que previna. Infelizmente, a vacina ainda não foi aprovada. A gente aguarda ansiosamente para que essas vacinas elas sejam aprovadas, né? E tragam a prevenção da doença. Mas tudo que existe hoje de tratamento, ele está sendo feito de forma empírica. A gente ainda não tem um tratamento que realmente traga a cura da doença. E aí, o que aconteceu, Sheila? Por exemplo, a ivermectina, que é um medicamento que vem sendo utilizado para tratamento e também para prevenção da Covid de forma equivocada. Esse medicamento, em testes laboratoriais, testes feitos in vitro, não são testes feitos em seres humanos, ele mostrou uma atividade antiviral quando utilizado no coronavírus. Mas esse mesmo medicamento, em outros estudos, feito in vitro também, em laboratório, mostrou uma atividade antiviral também contra o vírus HIV, contra a chikungunya, contra outros tipos de vírus. Mas o que aconteceu? Quando esses estudos partiram para ser feitos em seres humanos, essa atividade antiviral da ivermectina, ela foi anulada, ela não se confirmou. E hoje o que a gente tem em relação ao coronavírus são somente testes laboratoriais, testes feitos in vitro. A gente não tem dados robustos que mostram a efetividade da ivermectina em seres humanos para controle e cura da Covid. Só que quando isso é anunciado para a população, a gente começou a observar nas farmácias o efeito manada. Então, a busca incessante dos pacientes atrás desses medicamentos. Então, igualmente aconteceu com a ivermectina, nós também podemos observar com a cloroquina, a hidroxicloroquina. Então, são medicamentos que mostraram uma certa efetividade, mas que a gente ainda não tem dados robustos que comprovem que realmente eles sejam efetivos para tratar a Covid. E isso fez, inclusive, com que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela passasse a intervir nesse processo de compra desses medicamentos, passando esses medicamentos para uma lista sujeita ao controle. Então, esses medicamentos, né, tanto a ivermectina, a hidroxicloroquina, a cloroquina e a nitoxazanida, que tem o nome comercial de Anita, eles passaram a fazer parte de uma lista de medicamentos que hoje só pode ser vendida sob retenção da receita. Então, são medicamentos que são tarjados, que para serem utilizados, eles necessitam primeiramente de ser prescritos por um profissional de saúde habilitado. Então, por exemplo, no caso da Covid-19, a gente acredita que um médico ele só vai prescrever depois que ele fizer o diagnóstico desse paciente. E a partir da prescrição médica, esses medicamentos, eles precisam da orientação farmacêutica para que esses sejam utilizados da forma correta. Então, por exemplo, a ivermectina, que é um antiparasitário, que já é utilizado há bastante tempo no tratamento, né, de sarna, de escabiose, piolho, ela é um medicamento que também tem efeitos colaterais. Então, ela pode causar náusea no paciente, pode causar diarreia. E em pacientes que estejam num estado mais avançado da doença, pacientes que tenham comprometimento do quadro neurológico, ela pode também trazer danos para o sistema nervoso central. Então, esse paciente que apresenta hiperinflamação... Doutora, que tipo de problema pode trazer no sistema nervoso?
pacientes que apresentam hiperinflamação das células, né? Então, pacientes que já estão com algum tipo de dano cerebral, eles precisam ter a sua função motora e sensorial avaliada de perto. Então, tem que ser acompanhada a sua função motora e sensorial para que essa ivermectina, numa superdosagem, ela não traga danos mais severos e irreversíveis do ponto de vista neurológico. Então, esse paciente, ele pode ter dificuldade na fala, dificuldade na articulação também de palavras, no tato também. Então, assim, ela é contraindicada para pacientes que tenham hiperinflamação das células. Por isso que a gente fala da necessidade do diagnóstico e da prescrição de um médico. A gente não pode usar medicamentos por conta própria, porque a gente ouviu uma notícia de que tem um medicamento em estudo, ivermectina, que tem alguma atividade antiviral sobre a Covid-19. Então, é muito sério o papel que a Anvisa fez de controlar esses produtos. Então, hoje, para o paciente adquirir esses produtos, ele precisa de uma prescrição médica em 2 vias, sendo que a primeira via, ela fica retida na farmácia, e a segunda via, ela é entregue para o paciente, junto com as orientações farmacêuticas e o medicamento que ele leva para casa. Doutora, mas eu tive Covid, eu posso falar um pouco da minha experiência aqui. Esses exames, o PCR, por exemplo, ele devido à alta demanda, né? Está demorando em torno de 5 dias para sair o resultado. E 5 dias, para quem está com Covid, é muito tempo. Porque esse vírus, ele é traiçoeiro, ele é muito rápido, é uma doença muito dinâmica. Hoje você está de um jeito, amanhã você pode estar precisando de um respirador, porque você não está respirando nada. Então, qual o procedimento, como tem que ser feito nisso aí, nessa questão de agilidade? Sheila, eu também tive Covid, então compartilho você com você dessa mesma preocupação. Passei por isso. Hoje o exame padrão ouro para você saber se você está doente ou não é o RT-PCR. Então, o RT-PCR, geralmente os laboratórios pedem até 48 horas para fazer a liberação do resultado. Alguns liberam antes, mas existem também aqueles que levam até 4 dias para estar liberando o resultado. O que você tem que ficar atenta é em relação aos sinais e sintomas da doença. A partir do momento que você tem sinais e sintomas, você deve consultar o médico, você deve procurar uma unidade de saúde. Então, se você tem febre, você vai procurar uma unidade de saúde. Se você tem falta de ar, sintomas respiratórios e você vai, por exemplo, para casa, você precisa monitorar a sua saturação de oxigênio. Então, é importante você ficar com o oxímetro, né, de pulso para verificar a sua saturação. É importante também que você monitore outros sinais e sintomas da doença. A falta de paladar, a perda de olfato, falta de apetite, dor de cabeça, dor no corpo. E, na verdade, o seu médico ele vai começar a tratar os seus sinais e sintomas. Então, por exemplo, se você tem, se seu único sintoma é febre, provavelmente ele vai te prescrever um antitérmico enquanto você aguarda o resultado e vai te orientar. A hidratação é muito importante, que a gente tome bastante água quando a gente tem qualquer sinal e sintoma, não só da Covid-19, mas de estados gripais também, de diarreia. É importante você fazer a reposição hidroeletrolítica, né, do seu organismo. Então, o médico ele começa a tratar os seus sinais e sintomas e você tem que ficar em alerta caso seja necessário você retornar ao serviço de saúde. Em alguns casos, quando a frequência respiratória está alterada, quando se faz também exames de imagem e é verificado o comprometimento da função pulmonar,
Em várias situações, o médico já interna esse paciente antes mesmo de ter o resultado positivo para a Uhum, COVID, uhum, para fazer o tratamento desses sinais e sintomas, e só depois de internado esse paciente recebe o diagnóstico. uhum. Então, assim, é importante demais você se monitorar, você fazer o autocuidado, você sair de uma unidade de saúde com todas as orientações para que você saiba se cuidar e se monitorar em casa até que você tenha o resultado e que você tenha uma prescrição médica. Agora, o que a gente não pode é achar que tem a Covid e já sair se automedicando. Ah, eu tô com Covid, eu tenho todos os sintomas, mas eu já tenho uma cloroquina guardada aqui em casa, porque eu comprei quando ela não era controlada ainda. Eu tenho ivermectina, tenho azitromicina, eu vou tomar por conta própria. Então, antes de utilizar qualquer medicamento, a orientação que eu dou é para você consultar um farmacêutico. Vá Uhum. até a farmácia, se você não tem condições de ir até uma unidade de saúde, se você não tem acesso à consulta médica, antes de usar qualquer medicamento, oriente com seu farmacêutico. Então, o farmacêutico ele pode te auxiliar nesse momento, ele pode olhar também seus parâmetros fisiológicos, então aferir sua pressão, se for necessário, se for outros sinais e sintomas, fazer a medida da glicemia capilar, aferir a temperatura corpórea também. Então, é importante que você tenha acesso a esse profissional de saúde para que você possa, se for o caso, se houver necessidade, ser triado para um serviço de saúde mais complexo do que a farmácia. E só para falar também, Sheila, as farmácias, desde o primeiro momento que foi decretado o estado de calamidade pública no nosso país, em todos os decretos, tanto estadual quanto os decretos municipais que a gente teve, nos municípios goianos, a farmácia sempre foi tratada como estabelecimento de saúde essencial à manutenção da vida. Então, em nenhum momento você observou farmácias fechadas, Sim, farmácias sim, entrando no rodízio de estabelecimentos de sim. saúde, porque é um serviço de saúde que é essencial à vida. Então, Uhum. as farmácias estão abertas, os farmacêuticos estão na linha de frente para cuidar desses pacientes e para orientar para que esse paciente ele possa usar corretamente os seus medicamentos e ter melhores benefícios, né, terapêuticos e melhor qualidade de vida a partir do uso correto dos seus medicamentos. Doutora Lorena, nós sabemos que não existe ainda um medicamento correto, comprovado, que esse cura, né? Sabemos de alguns protocolos que estão dando certo. Ivermectina é Aham. um deles, acho que o desespero da população em buscar, porque deu certo, amenizou, quem teve foi bom. Azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, a própria China agora já incluiu a cloroquina no seu protocolo. Mas uma pessoa que está sentindo mal e às vezes, antes de ir ao médico, deixa eu ver aqui no meu farmacêutico. Como a senhora falou, o farmacêutico ele faz parte da vida da população, né? A gente, quando vai na Sim. farmácia, todo mundo tem aquele costume de ir sempre naquela farmácia, conversar sempre com aquele farmacêutico. E muitos da farmácia já vão para casa, nem vão para o médico, porque confiam no farmacêutico. É um profissional extremamente confiável. Mas a senhora, como farmacêutica e presidente do Conselho Regional de Farmácia em Goiás, a senhora recomenda que a população se atenha ao farmacêutico ou vamos ao médico para depois ir no farmacêutico? Qual que é a ordem dos fatores aí? Ou é indiferente? Olha, Sheila, essa pergunta é muito interessante. Os farmacêuticos, eles não prescrevem só cuidados e só medicamentos isentos de prescrição fitoterápicos. Eles prescrevem também encaminhamentos a outros profissionais de saúde. Então, o próprio farmacêutico, quando ele vê que os sinais e sintomas desse paciente apontam para um quadro mais complexo de saúde, quando não é um transtorno menor de saúde, ele mesmo vai fazer o encaminhamento desse paciente para um serviço de saúde, que Uhum, pode ser uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, pode ser também para uma unidade mais complexa de saúde, para uma uhum, UPA, um pronto atendimento,
ou pode ser, inclusive, para chamar o serviço de atendimento móvel, o SAMU. Em alguns casos a gente tem. Então, o farmacêutico, ele tem todo o conhecimento e todo o protocolo que ele utiliza quando ele faz a consulta com esse paciente e ele detecta algum sinal e sintoma de maior gravidade para fazer o encaminhamento. Então, assim, é uma via de mão dupla. Nós encaminhamos o paciente para o médico numa situação de maior complexidade, ou às vezes é para um nutricionista quando precisa de uma dieta, é para um educador físico quando a gente vê que esse paciente é sedentário, um paciente hipertenso, diabético. Então, a gente faz esse encaminhamento para outros profissionais de saúde, assim como a gente recebe deles também o paciente encaminhado. Então, por exemplo, um paciente hipertenso. O paciente hipertenso foi internado recentemente, saiu do pronto-socorro com uma prescrição. Então, ele vem para o farmacêutico e, às vezes, ele já tem uma prescrição que o cardiologista dele havia prescrito e sai do pronto-socorro quando ele recebe a alta hospitalar com outro tipo de prescrição. E aí, o farmacêutico, ele tem a oportunidade de fazer a conciliação de medicamentos, entrar em contato com esse médico cardiologista para que seja estudado qual que é a melhor alternativa terapêutica para esse paciente. Então, assim, da mesma forma que a gente encaminha esse paciente para outros serviços de saúde, a gente também recebe ele em um momento de alta. Ok. Doutora Lorena, nós confiamos muito, eu tenho uma farmácia que eu amo comprar ali, porque eu confio muito naquele farmacêutico. Toda vez que eu converso com ele, me sinto mais segura e ele me orienta direitinho e às vezes eu nem chego ao médico, não. Às vezes eu vou primeiro nele. Mas isso é confiança, né? Quando a gente adquire a confiança no profissional, o farmacêutico é um profissional confiável. Nós queremos agradecer o seu esclarecimento, é muito oportuno a senhora estar falando tudo isso, a nossa população, o nosso público aqui em Goiás, no Distrito Federal também, que a Evidência está em Goiás e no Distrito Federal, é muito importante a gente estar orientando, né, esse público, olha, vai no farmacêutico, mas se você sentir piora, vai no médico, cuida da saúde, porque a gente está percebendo que a população está tão apavorada com esse Covid que eles estão comprando remédio e estocando em casa, como se fosse comida, né? Isso verdade. É muito sério mesmo. A senhora acabou de relatar para nós as consequências disso, né? E pode chegar até a sofrer um óbito por conta de medicação errada, né? Combinação errada de medicamento. Então, olha, nós queremos te agradecer pela sua participação aqui no Evidência com Sheila Queiroz. Essa matéria que vai ser convertida também, essa entrevista que vai ser convertida para uma matéria que vai para o Evidência Notícia também no nosso site, no nosso portal, também no Instagram e no Face. Queremos colocar o grupo de comunicação Evidência, os nossos veículos de comunicação à sua disposição e à disposição do Conselho Regional de Farmácia aqui em Goiás. Sheila, eu que agradeço você, ao Grupo Evidência, por essa brilhante oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que para nós farmacêuticos é importante, mas que tem uma relevância muito maior para a população. Então, é sempre um prazer colocar o Conselho Regional de Farmácia a serviço da sociedade. E eu coloco também, Sheila, à sua disposição, à disposição do Evidência e também de toda a sociedade, os nossos quase 11 mil farmacêuticos que a gente tem aqui no estado de Goiás. Onde tem um farmacêutico, tem sempre alguém disposto a fazer bem e a orientar a população. Então, conte comigo, conte com o Conselho Regional de Farmácia e conte também com os farmacêuticos do estado de Goiás. Muito obrigada. Com certeza, os farmacêuticos em Goiás e no DF estão à disposição da população, porque é um segmento muito organizado. O farmacêutico é um profissional muito, muito, muito confiável. Eu gosto muito deles e eu quero agradecer você que esteve conosco até agora aqui no Evidência com Sheila Queiroz, acompanhando essa entrevista muito informativa com a farmacêutica Lorena Bahia. Lorena Bahia, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui no nosso querido estado de Goiás. Um beijo, fique com Deus
e nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Instagram, Evidência Notícias e no nosso portal também, Evidência Notícias. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com mais evidência para você.